Boa noite, pessoal. Vou ver o pessoal entrando aqui. Vou dar um tempinho para o povo conseguir entrar, pra gente começar. Entrei um minutinho, menos de um minuto antes. Tudo bom, Rosângela? A Olga. Oi, Yasmin. A Yasmin é minha filha. Daqui a pouco vou começar em um minutinho. Vou só dar um tempinho pro pessoal começar a entrar e nós já vamos começar a conversar. Eu espero que vocês tenham recebido o segundo e-book, que é sobre sistema imunológico e como é que os florais podem nos ajudar a deixar nosso sistema imunológico bem legal, bem competente, porque nesse momento de Covid, lamento informar, mas todos em algum momento vamos ter contato com esse vírus, como sempre foi com qualquer outro vírus. Só que quando a gente está com o sistema imunológico fortalecido, não tem problema, né? Pode ser que o nosso corpo tenha alguma reação, só que vai ser fraca. Então, a minha ideia aqui de escrever esse e-book foi pensando em todas as perguntas que foram me aparecendo, né, no dia a dia, no consultório, os meus amigos e perguntam, tá, e tem floral para o sistema imunológico? Porque o povo adora questionar, tem floral para isso? Tem floral para aquilo? Tem floral para tudo, porque o floral é pro ser humano, é pro nosso equilíbrio, então tem floral para tudo. Pensando nisso, eu fui dar uma estudada assim, o que mais baixa sistema imunológico? Emocionalmente falando, certo? O medo é uma das coisas que mais baixa o sistema imunológico. O medo e o estresse. Por quê? Porque aumenta nossos níveis de cortisol e aumentando o nível de cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, o nosso sistema imunológico cai. Então, o que a gente precisa num momento como esse? A gente precisa não ter medo. Embora a mídia só dê notícias ruins o tempo inteiro, porque realmente o cenário tá complicado, a gente sabe que tá complicado, planetariamente falando, né? O mundo inteiro tá com esse problema. Então eles, claro, estão dando notícias ruins e quem fica na frente da televisão vendo esse monte de notícias ruins fica com medo. Outro dia eu acendi a televisão, eu não costumo ver jornal, quase nunca. Sou uma alienada, admito, mas é a forma que eu tenho de me preservar, porque senão a gente já começa o dia passando mal de tanta coisa horrível que tem. E quando desliguei a televisão, eu tava com medo. Eu tava com medo do Covid, eu tava com medo de pegar Covid. Daí eu pensei, não, para aí, não dá pra entrar nessa. Então, a gente tem que, na verdade, conseguir equilibrar isso. Porque medo é bom, sim. Medo é saudável, sim. Por quê? Porque preserva a nossa vida. A gente precisa ter medo, senão todo mundo fazia qualquer coisa, né? E acabava se matando por falta de medo. Mas medo que paralisa nos deixa doente. E principalmente o sistema imunológico vai pro pé, tá? Então, uma das essências que eu listei lá no meu livro é o Populus Pânico, que é usado para esse pânico coletivo, quando a coisa tá na coletividade, tá no ar, que sabe aquele negócio, é o mesmo negócio de ir num show de, sei lá, do teu cantor favorito. Tu entra numa energia que tu sai de lá super energizado, feliz. O medo é a mesma coisa, o medo coletivo. Quando a gente vê, a gente tá naquele ambiente e aí acaba que todo mundo sai mal. Então, para evitar isso, a gente tem que estar, né, bem equilibrado emocionalmente. Eu queria falar um pouco com vocês sobre as questões que mais me apareceram essa semana lá no nosso grupo do Telegram e do WhatsApp. Tá? Muita gente perguntou sobre os conservantes dos florais, tá? Porque já vi que isso é uma dúvida bem frequente. A gente pode usar o conservante mais frequente de uso é o brandy ou conhaque, tá? Que é a mesma coisa, o brandy é o nome em inglês. De 30 e vai baixando as porcentagens. Então, assim, ó, o máximo que eu já vi usar foi 30%, tá? Quando é uma criança
menorzinha, que já dá para dar com brand, a gente faz 5%, faz 10%. Eu aqui botei como uma regra de 20%. Por quê? Eu fiz teste de prateleira, tá? Com os florais. O que é isso, Janaína? Tá, eu sou farmacêutica, para mim isso é uma linguagem usual. É quando a gente deixa na prateleira, faz um conservante, deixa na prateleira lá um X tempo, com luz, sem luz, com calor, sem calor, e vê quanto tempo aquele produto se desestabiliza. Então, eu vi que com 20% ou 30% dava quase a mesma coisa, mas o sabor, as pessoas achavam muito pronunciado o sabor do conhaque no 30%. Então, eu resolvi que eu faço em 20%, porque a validade vai dar quase igual, tá? Quando a gente sabe que é uma criança, sei lá, 14 anos, 12 anos, eu faço 10%. E quando tem 4, 5, 5%. Tá, e bebê? Bebê a gente faz ou faz normal e manda botar na água do banho, ou então a gente prepara num creme, num óleo e por aí vai e usa no corpo da criança, tá? Ou então a gente faz sem conservante nenhum, manda a mãe colocar na geladeira. E qual é a validade? Bom, aí qual é a validade? Se for comparar com a homeopatia, é 48 horas, tá? Só que se a gente mantiver na geladeira, o que acontece é que vai ficar preservado por um pouco mais de tempo. Então, a gente vai cuidando. Eu vou mostrar pra vocês que não pode ter nada. Quando tu pega a cânula assim, tem que estar completamente translúcido. Se tiver translúcido, possivelmente não tem nenhuma contaminação, porque o nosso fator aqui de contaminante é fungo e bactéria, que são da nossa própria boca. Por isso, o cuidado também na hora de dar para a criança não pingar na boquinha, e sim botar num copinho com um pouquinho de água ou numa colherinha e aí dá para a criancinha ou para o bebezinho no caso, tá? Então eu vi que isso foi uma dúvida que foi bem frequente. Outro conservante, vinagre de maçã. Qual é a concentração? A mesma do brand. Eu, particularmente, acho horrível o sabor de vinagre no floral. Mas tem quem não se importe e que não pode usar álcool. Então, se tu vai pegar um alcoolista, tu não vai botar um brand, porque aí a pessoa vai, daqui a pouco vai dar um negócio, vai querer virar o vidro. Então, tu faz num vinagre de maçã. Dá pra fazer também na glicerina. Eu não gosto da glicerina, porque pra eu preparar, tá? O gosto eu não acho ruim, não. Mas para preparar, o problema da glicerina que eu vejo é que ela é muito facilmente contaminada. Então a preservação dela é bem inferior ao brand e bem inferior ao vinagre. Então assim, ó, é a minha última opção. Então assim, ó, eu aqui, no meu consultório, não trabalho com glicerina, tá? Eu não prescrevo glicerina para ninguém. Ou eu prescrevo vinagre de maçã, ou sem conservante, ou então conservante baixo, ou vai ser com conhaque mesmo. Vamos ver outra coisa. Eu vi que tem uma perguntinha aqui da ansiedade, o que você diria para os velhinhos com crise de ansiedade, pois estão de quarentena? Então, isso é outra coisa que a gente precisa nesse momento, né? Para não baixar o sistema imunológico, é controlar a ansiedade. Ansiedade momentânea. A gente pode usar o floral tipo, como eu gosto de dizer, aspirina, né? Não vai fazer um tratamento a fundo, é só para aquele momento, é uma coisa bem pontual, bem específica. Dá para dar, por exemplo, um emergencial de Saint-Germain, que tem o cidreira na fórmula. Cidreira é uma das essências que deixa a gente mais calmo, mais tranquilo. Então eu diria, tentem isso com os velhinhos, né, que estão em casa ansiosos. Porque é bem complicado mesmo, né? Daqui a pouco a vida simplesmente deu uma guinada. Imagina se pra gente tá complicado, imagina pra quem já viu de tudo, só que isso nunca tinha visto. Então eu acredito que deva estar bem complicado mesmo pra eles, além das crianças, né? Que estão sofrendo com as aulas online, principalmente criancinha menor que é uma barra ficar na frente do computador com o professor falando. Então realmente tá tendo muita crise de ansiedade. Tenho atendido muita gente com síndrome do pânico nesse momento, tá? Mas aí a gente tem que ver todo o histórico da pessoa, saber como é que ela se comporta perante todas né? Como é que ela reage perante as coisas da vida, assim, como é que ela funciona.
E aí, em cima desse histórico, é que a gente vai fazer uma prescrição de floral, porque aí tem que ser tratamento mesmo. Outra questão que veio bastante é a questão do uso tópico dos florais. O uso tópico é maravilhoso, gente. E hoje eu vou contar pra vocês que semana passada eu falei que eu tinha tido uma experiência com herpes zoster incrível. Então hoje eu vou contar pra vocês essa história, que tem a ver com o sistema imunológico. Então, setembro do ano passado, pessoa aqui tinha uma viagem marcada para Inglaterra para fazer o caminho do Dr. Bach, das descobertas das primeiras flores do Dr. Bach. Tava super emocionada, né? Ansiosa, mas uma ansiedade boa para ir nessa viagem. E aconteceram vários eventos antes do meu embarque que foram me deixando bem nervosa. Bom, tive um problema, meu namorado ficou doente, uma semana antes de eu viajar, eu fui para Porto Alegre fazer atendimento, dormi super mal, dormi pouco. Aí, 2 dias antes de eu embarcar, ligaram da escola da minha filha, que ela estava no internato, ligaram da escola dizendo que estavam levando ela para o hospital com 39,5 de febre, e eu já me apavorei e pensei, bom, não vou viajar, vou lá buscar Yasmin na escola. Aí no final era uma amidalite, foi medicada, ficou bem, pude viajar tranquila. Só que não. Antes disso eu tive uma sinusite, resolvi ir no médico e acabei tomando uma benzetacil para poder viajar tranquila. Só que benzetacil, como a maioria pode ser que saiba, acredito que saibam, é um antibiótico e antibiótico é uma das coisas que faz o sistema imunológico baixar. O que aconteceu com a Janaína aqui? Eu fui pra viagem e no meio do avião, assim, voando, comecei a sentir uma dor de cabeça, uma pontada e daqui a pouco parecia que tinha umas aranhazinhas caminhando no meu rosto. Uma dor de cabeça, pontada, aranhazinha caminhando. Assim, meu Deus, que é isso? Que sensação estranha. Não sabia o que era. Daqui a pouco começou a ficar vermelho. Um pouquinho mais... Passou o vermelho e começou a abrir, levantar umas bolhas. Aí eu matei a charada. Herpes, isso aqui é herpes. Eu nunca tinha tido, herpes simples na minha vida eu nunca tive, tá? E herpes zoster não é uma coisa recorrente. O herpes zoster é o vírus da catapora, então só tem herpes zoster quem já teve catapora na vida, né? Ele fica guardado, ele é bem legal, ele fica guardadinho lá, escondidinho, num nervo, ele escolhe um nervo do teu corpo. E aí, no momento que tu tá com o sistema imunológico baixo, ele resolve aparecer. E o meu apareceu em plena Inglaterra, né? Diríamos um herpes londrino. Aliás, não londrino, até foi, porque foi em Londres que eu descobri que era herpes mesmo. Aí, tá. Eu tava super nervosa com tudo isso e ainda por cima a Libra 5,40. Se eu tivesse ideia que esse ano a Libra ia chegar a quase 7, eu ia estar bem descansada, mas até então era o máximo que eu já tinha visto, né, de uma moeda. Enfim, aí cheguei e o negócio começou a se alastrar, começou no couro cabeludo e veio descendo. Eu fiquei completamente desfigurada. Isso foi gradual. O primeiro dia de viagem, ele não tava no olho, ele tava aqui assim. Aí uma colega tinha uma pomadinha de aciclovir, me deu, eu comecei a passar, aquilo ardia um monte. E nisso eu já entrei com as essências florais junto. E aciclovir e qualquer outro medicamento fora do Brasil, a gente sabe que só com receita médica. Segundo dia o negócio começou a baixar pro olho. Aí Janaína foi parar na emergência de Reading. Muito bem. Aí me deram aciclovir 800mg 5 vezes por dia. Fiquei apavorada. Pensei, bom, não queria tomar antibiótico oral durante a viagem, pedi que me dessem um injetável e agora tô nessa situação, né? Bom, paciência, né? Deus deve saber o que faz. Como eu sempre falei aqui e em qualquer outro lugar para quem me pergunta, os florais são uma terapia complementar. A gente não deixa de tomar medicamento para tomar floral. Eles complementam e aceleram o processo de cura, tá? Bom, fui no médico, o médico me perguntou até quando você fica na Inglaterra? Eu disse, olha, eu fico até domingo da próxima semana, segunda-feira estou voltando para minha casa. E ele assim,
transfira sua passagem, porque você não embarca antes de 15 dias, porque isso não vai secar antes de 15 dias para tu poder entrar num avião. E eu disse, não, impossível. Eu vou entrar no avião e isso vai secar em uma semana. Aí tá, e o negócio só aumentava mesmo tomando a ciclovir. Então, isso foi dia 22 de setembro. Dia 25, a gente foi na Healing Herbs, produtora dos florais de Bach, que é do Julian Barnard, que inclusive é por onde, né, é o instituto pelo qual eu sou professora autorizada do Bach, né, com certificação internacional. Julian olhou pra mim e perguntou o que eu tinha. E eu disse, shingles, que é o nome do herpes, né, usual lá na Inglaterra. E ele assim, tu aceitaria um creme de rescue? Eu disse, claro que eu aceitaria. Ele assim, eu tenho um creme que vai ser lançado mês que vem na Alemanha, que é o rescue com própolis. E eu gostaria de testar em ti para ver em quanto tempo isso aí vai melhorar. Nesse dia eu já estava com esse olho completamente fechado, era uma bola fechada, não abria, tá? Quem vê as fotos da minha viagem, eu tô com os óculos escuros e sempre metade da cara tapada, porque tava um monstrinho. Aí comecei a usar o creme que ele me deu, este aqui. Vai sair, acho que virado pra vocês, né? Mas enfim, esse aqui. Infelizmente, esse aqui a gente não consegue no Brasil, tá? A gente consegue fazer ele numa base com o rescue, com Crab Apple. Esse aqui tem calêndula, extrato de calêndula junto e tem o própolis. Gente, se eu contar pra vocês que após 10 minutos de ter passado o creme nessa região do rosto aqui, e não botei em cima da pálpebra que estava fechada, botei aqui assim, essa parte aqui, né, de pálpebra eu não apliquei, que em 10 minutos o olho abriu, vocês acreditam? Eu tenho isso documentado tudo em foto. Eu não acreditei. O Julian disse, quando eu apliquei o creme, ele me disse assim, quanto tempo você acha que vai começar a melhorar? Eu olhei pra ele assim, um dia? Chutando rápido. Ele assim, não, eu acho que em 20 minutos. Em 20 minutos você vai no espelho e dê uma olhada. Quando fez 10, a minha colega me deu um cutucão e disse assim, Janaína, vai no espelho agora. Gente, o olho tava abrindo. E eu fiquei impressionada. Então, eu tô contando tudo isso pra mostrar pra vocês que floral de uso tópico funciona e funciona muito. Muito. Maior experiência do que essa que eu tive, não tem. Um negócio super agressivo. Bom, pra encurtar a história pra vocês, dia 28 eu estava com tudo seco, dia 30 todas as casquinhas já tinham caído, e eu embarquei dia 30 pro Brasil de volta. Ninguém me perguntou o que eu tinha, parecia que eu tinha tido uma reação alérgica no rosto, tava irritada. Mas não tinha uma gotinha, uma vesícula, uma casquinha, nada pra contar a história, tá? Então assim, eu fiquei de cara e entendi que isso foi pra me mostrar que eu realmente tava no caminho certo, de que os florais funcionam muito e que tá tudo certo, né? A gente tem o apoio da natureza. Claro que eu continuei tomando a ciclovir até o final do tratamento, eu não parei em momento algum, né? Então foram forças que se uniram. E os médicos ficaram assim, os daqui, depois, né, que eu comentei, tive herpes zoster, em uma semana secou tudo. Em uma semana secou tudo? Normalmente é 10 dias quando é rápido. 15 dias é o esperado. Tem gente que demora mais pra secar tudo e cair as casquinhas. Pois é. Aí nisso, uma senhora aqui de Garopaba, que casualmente também teve um herpes zoster no olho, soube da minha história e me ligou, Janaína, eu soube que tu teve um herpes, assim, eu também tô. O que tu fez que parece que melhorou bem mais rápido? Daí eu disse, eu tenho um creme aqui, vem aqui que eu vou te dar um pouquinho. Aí eu dei pra ela, 2 dias depois ela me mandou um áudio, rindo sozinha, ela ria.
Gente, eu não acredito! Porque eu tô tomando a ciclovira não sei quantos dias e nada acontece. E comecei a passar o teu creme e a mudança foi absurda. Eu passei de noite, de manhã eu era outra cara. Então, é isso o recado que eu tenho pra vocês, tá? Então, se a dúvida era, uso tópico funciona? Funciona e funciona muito. E aí eu já vou puxar pra questão de por que tem pessoas que prescrevem floral sublingual. Se funciona na pele, por que tem que ser embaixo da língua, gente? Vamos pensar um pouquinho, não precisa, né? Então vamos parar com essa crença de que tem que ser gotinhas sublinguais. Não precisa. Me desculpa, mas não precisa. A partir do momento que entrou em contato com o corpo, tá agindo e era isso, tá? O que mais que eu tenho para conversar aqui? Me perguntaram bastante também essa semana sobre a questão de misturar as essências de sistemas diferentes. Eu misturo, tá? Misturo e não é de agora, já faz muito tempo. Teve uma época que eu me sentia meio bandida de estar fazendo isso, mas eu faço, tenho um resultado maravilhoso e não vou deixar de fazer. Inclusive falei para Ian White do sistema do bucho australiano que eu misturava, falei para Cynthia Kemp dos florais do deserto do Arizona que eu misturava. Eles ficaram os dois me olhando assim, eles não estavam juntos, tá? Foi momentos diferentes, mas me olharam tipo assim, ai, a gente não gosta que misture. Claro, se tu perguntar para um sintonizador, ele não quer que misture nada no sistema dele. Mas eu tenho certeza que se Bach fosse vivo, ele não ia se importar. Bach escreveu, liberte-se, liberte-se. Então assim, ó, é uma terapia para fazer o que você sentir no seu coração. Claro, com moderação, não tô mandando ninguém ficar enlouquecendo. Mas estudem as essências. Se vocês veem que tem essências de sistemas diferentes que podem se complementar, por que não juntar as duas e fazer elas atuarem em conjunto para acelerar um processo? É isso que eu faço o tempo inteiro. É difícil eu fazer uma fórmula só com Bach, ou só com Saint Germain, ou só com Bush, é bem difícil. Acontece? Sim, acontece. Às vezes acontece isso. Eu prescrevo uma fórmula de alguém, né? Gosto muito das fórmulas do Saint Germain, gosto muito das fórmulas do Bush também, mas eu misturo. E quantidade de essências, eu escolho no máximo 3 questões que eu enxergo que são mais imediatas para aquela pessoa, tá? E dentro dessas 3 questões, eu vou fazer o buquê que vai trabalhar em sinergia. Então, essências que vão se ajudar para trabalhar aquelas questões. E normalmente uma coisa leva a outra, né? Somos um ser inteiro, né? Então é difícil tu trabalhar uma coisa e não trabalhar a outra. Então às vezes por exemplo, em síndrome do pânico, não é raro às vezes que chegam 24, 25 essências. É bem comum. Então assim, ó, há um tempo atrás eu achava isso um absurdo quando eu comecei a estudar, né? Por quê? Porque a gente aprende que tem que ser 6 essências, mas a questão das 6 essências foi, acho eu, uma interpretação errada de uma citação que o Bach dizia que se usavam 6 essências, até 6 essências quando fosse preciso para tratar X coisa. Só que ele, quando escreveu isso, ele tinha 12 essências. Ou seja, ele estava disponibilizando o uso de 50% do kit que ele tinha até então, né? Então, é tudo assim, ó, a gente tem que botar a cabeça para pensar e pensar no bem-estar da pessoa. Então, se tu vai trabalhar, por exemplo, raiva, tu tem que nutrir essa pessoa, porque da onde é que tá saindo essa raiva? Normalmente tem um vazio interno. Então, assim, ó, uma coisa vai levando a outra e a gente vai juntando as essências e fazendo elas, né, trabalharem juntas para o mesmo propósito. Então, não vejo problema em botar mais de 6 essências, mais de 7, 8, 10, desde que tu esteja focado numa questão, 2, 3 no máximo, tá? Até porque tu não vai consertar a vida da pessoa num vidro. É um processo que tem que ir caminhando. E a gente tem que ter a sensibilidade de saber quando é pra gente ou quando é pra outra pessoa, até onde aquela pessoa consegue chegar. Porque não adianta tu atropelar ela, porque ela não dá conta. Então vamos devagarinho. Então agora o que é mais importante? A ansiedade? Então vamos trabalhar essa ansiedade. Vamos deixar a pessoa mais calma. O que gerou essa ansiedade? Aí a gente vai ver a mãe dessa pessoa, desse adulto hoje, teve uma gravidez completamente
cheia de altos e baixos, teve medo, e aí tu vai ver essa ansiedade é intrauterina, tá? Então por isso que eu digo assim, olha, tem que saber do que é ansiedade, de onde é que ela veio, porque a minha ansiedade com certeza é diferente da ansiedade de vocês. Me perguntaram também sobre o Rescue para uso contínuo. Então, o Rescue é engraçado, né? Porque quando a gente não sabe o que fazer, toma Rescue. Rescue, se bobear, o pessoal prescreve para bicho de pé também. E não é bem assim. O Rescue é um emergencial. Rescue é resgate. Então, o Dr. Bá montou essa fórmula para momentos que a gente precisa de, né, emergenciais, que teve um trauma ali. Então, esse meu exemplo do Rescue em creme, eu tomei ele oral também, era uma emergência. Eu tava com herpes, eu tava no meio de uma viagem, ficando 2 dias em cada cidade, imagina, com um grupo de professoras. Foi uma loucura. Eu fiz estudo de campo com febre, gente. Mas em momento algum eu me senti mal de não conseguir acompanhar o grupo. Com exceção de uma manhã que chovia muito, que eu fiquei no hotel dormindo, mas daí porque eu escolhi. Nos outros dias eu participei o tempo inteiro com febre, com tudo, e chuva, né? Lá só chove mesmo, e fui. Mas eu tava tomando um emergencial que tava segurando a minha onda, sabe? Então assim, o Rescue é maravilhoso, mas é pra emergência. Então a gente usa ele, né, num primeiro momento, e aí depois a gente vai investigar o que tá por trás do problema. E aí, dependendo do que tá por trás disso, a gente vai entrar com as outras essências. Então é assim que eu trabalho. Eu queria ver se tem mais perguntas aqui. A Rosângela perguntou qual o nome mesmo do que, Rosângela? Me mostra aí. Consegue manipular o Rescue em creme, sim, tá? Para cada 30 gramas de creme neutro, se bota 4 gotas da solução estoque do Rescue. Dependendo do que tu precisa, tu bota Crab Apple também, porque Crab Apple vai limpar, que é o caso desse creminho aqui, né? Que ele já vem com Crab Apple, não sei se vocês conseguem olhar aí, se fica em foco. Ele já tem Crab Apple e tem extrato de calêndula junto e o própolis. Mas consegue manipular sim. É bem comum, bem comum. Dá pra manipular em gel também se precisar. Dá pra fazer em spray. Outra experiência de floral para uso tópico muito bacana que eu já tive na vida foi da fórmula Solaris do Bush australiano, que são para queimaduras. Queimaduras por calor, não importa se por fogo, se por sol, tá? Por calor. Então, ele tem na fórmula Mula Mula, que é uma flor que trabalha as nossas reações ao calor, tá? Spinifex e Shioak. Então, ele faz uma renovação celular, hidratando e diminuindo o calor da região. Então, tu pode tomar e tu pode passar. Então, quando, por exemplo, eu tive uma professora de Bush australiano que ela diz assim: a gente não passa filtro solar lá em casa, a gente toma Solaris. E eu disse pra essa mulher só pode ser maluca, né? Aí, eu disse, quer saber? Daí ela ainda disse assim: e se vocês tiverem uma insolação, tomem Solaris e passem Solaris no corpo, e vocês vão ver como passa, é tirar com a mão. E eu, super desconfiada na época, eu disse assim: não é possível, essa mulher tá doida. Vou experimentar. Eu moro na praia, né? Imagina que eu não fui lá e não tomei um torrão. Tomei, me fiz uma insolação. Até porque pra mim ter insolação é muito fácil, só ficar um pouquinho mais no sol. Bom, aí preparei os Solaris e comecei a tomar. Normalmente as minhas insolações são com febres, com enjoo, é horrível, assim, é um quadro triste. Eu não tive enjoo, eu não tive ardência e eu não fiquei com aquele calor. Eu não acreditei, eu simplesmente na época não acreditei. E fiz um spray em água mineral e borrifava no corpo para tirar também a ardência naquele primeiro dia. Gente, é fantástico. Aí a minha mãe, que é engenheira química, que não acredita em nada dessas coisas, ou não acreditava, agora ela já tá acreditando, diz assim: isso aí é porque tu
pensa que vai te ajudar, porque não sei o que, placebo. E assim, bom, mãe, tudo bem, mas funcionou. Aí ela tomou um torrão, mas aí o dela ela não fez de propósito, ela tomou mesmo, ela se passou na medida e pegou uma insolação. E aí eu dei pra ela e ela assim, ai, Janaína, é besteira, não sei o que, bebê, mas tomou. Bom, a minha mãe hoje em dia é a maior propagandista de Solaris que eu conheço. Todo mundo na praia, assim, tu tem que ter Solaris, tu tem que ter um vidrinho de Solaris. E inclusive os Solaris a gente pode adicionar no filtro solar, que ele ajuda a potencializar o poder do filtro. Então ele, né, tu precisa ficar reaplicando menos vezes se tu botar o Solaris dentro do filtro solar. Ele é muito bacana. Então assim, por outubro a gente já começa a tomar Solaris 2 vezes por dia aqui em casa, para não correr o risco de tomar, né, nenhuma queimadura mais séria. E é bem legal, assim, bem legal. Então é outra experiência que eu tive boa né, dos florais de uso tópico. Deixa eu olhar aqui. Outra pessoa dizendo que também aprendeu que eram só 6 essências. O pessoal fala isso, não adianta, ainda tem muita resistência, né? Então, por isso assim, eu gosto, se tu for formado pelo Bacentre, tu vai aprender isso das 6 essências e eles se negam a fazer com mais essências, tá? Infelizmente. Se tu for da Healing, a Healing ela é mais mente aberta. O Julian é uma pessoa muito curiosa, ele é um estudioso, ele é um pesquisador. Então ele tá sempre pesquisando por que o Dr. Bach escolheu esta planta e não esta outra planta, então assim, se vocês tiverem oportunidade de estudarem os livros do Julian Barnard, peguem, gente, porque o cara, assim, ele é fantástico, tá? Tem o livro dele que eu indico, que é o Forma e Função, que ele vai apresentando pra gente o gestual das plantas, como é que elas crescem, aonde elas crescem, como é que é a semente, como é que é a folha. E aí tu vai entendendo como é que é aquela planta, e aí faz todo sentido. Aí tu diz, é por isso, claro, a planta é igual a gente. Então é por isso que a gente toma a planta para tal sentimento, porque é isso. É fantástico. Então eu gosto muito da Healing por conta disso, por essa liberdade. Professores da Healing têm a liberdade de montar sua aula como quiserem, podem acrescentar o que tiver vontade. Do Bach não, do Bacentre, né? Eles têm que fazer aquele modelito e não podem sair daquilo. Se saírem, são repreendidos, podendo até deixar de ser professores. E na Healing a gente tem toda a liberdade do mundo, assim, é maravilhoso, assim. O Julian é uma pessoa fantástica. Inclusive mandei todas as fotos pra ele do antes e depois do creme. Ele super agradeceu, ficou muito, né, feliz de ver o resultado rápido que teve, que eu pude voltar pra casa sem problema nenhum. Bem legal. A Vera Regina botou aqui, na minha cidade só tem farmácia que faz florais de Bach, não tem outros sistemas. É bem comum. Tem várias farmácias que acabam se limitando ao Bach porque não tem prescritores, às vezes, na cidade de outros sistemas, tá? Aqui na minha cidade, como eu sou terapeuta, eu tenho todos os florais. Eu tive farmácia de manipulação por 6 anos aqui, tá? Eu sou farmacêutica, pra quem não sabe. E eu vim pra cá em 2003, né? Eu sou de Porto Alegre, mas vim pra Garopaba em 2003, botei uma farmácia de manipulação. Aí eu comecei a trabalhar só com Bach, porque era o que eu conhecia, era o que eu estudava. Aí aconteceu de eu ter uns probleminhas na minha vida e eu recorrer a uma terapeuta floral. E aí ela me apresentou o sistema californiano e eu fiquei assim, gente, o que é isso? Eu preciso estudar esse negócio, porque pra mim assim foi um divisor de águas os californianos, porque bateram assim, pum, foi um boom no cérebro, como eu gosto de dizer. E aí eu disse, não, preciso estudar esse negócio. E aí eu comecei a comprar, porque eu comprava algumas essências do Califórnia que alguns terapeutas pediam. Daí eu comecei a comprar até ter o kit completo. E fui estudar, porque é maravilhoso, eu sou apaixonada pelo sistema californiano. Inclusive, o primeiro curso de formação que eu fiz não foi Bach. O primeiro curso que eu fiz foi Califórnia. E o Califórnia, ele inclui as essências de Bach no seu repertório. Então, aí a gente acaba com a função de pode misturar sistemas?
Richard Katz e Patrícia Kaminsky, que são os sintonizadores do sistema da Califórnia, eles misturam com Bach. Eles não misturam com outros sistemas porque eu não sei por quê. Aliás, nem sei dizer se eles não misturam. Acredito que não, porque eles são produtores, eles têm os deles, né? Enfim. Mas eu acredito que eles não teriam resistência se eu chegasse pra eles. Vocês sabem que eu misturo com outros sistemas? Eles não iam ficar muito, tipo, que nem o Ian e a Cynthia, que me olharam meio tipo, ai, que guria idiota, sabe? E ainda disse pra esses dois, e vocês sabem que faz muito mais efeito, é muito mais rápido, é muito legal. Eu também, né, eu vou lá e cutuco a onça. Mas o sistema Califórnia, eles botam no repertório junto, Bach, e é isso, a flor não briga, é ego humano é que briga. Então fica, porque é tantas, é isso, não pode aquilo. Gente, pode, é tudo, a gente nunca sabe como é que uma pessoa vai reagir a determinada fórmula, tá? Nem mesmo o terapeuta mais experiente tem certeza, porque não existem certezas, tá? Existem pretensões, vamos dizer assim. Eu pretendo que esta fórmula faça isso por você. Vamos ver se vai fazer de fato, né? Porque cada pessoa responde de uma maneira diferente. Mas é muito difícil tu conseguir desestabilizar uma pessoa com floral, porque não tem. O floral é como se fosse o sintonizador do rádio. Então, a gente é uma estação de rádio. Nossa frequência ideal de saúde, vamos supor, tá? Uma rádio aqui, 100.3 Hz. Então, Janaína é a rádio 100.3. Só que Janaína está em 100.5, tá chiando, tá dando problema. Aí vai lá e toma um floral certo para aquele problema e ela volta pro 100.3 e aí fica redondinha a coisa, funcionando tudo direitinho. Mas não, Janaína não está em 100.3, ela está em 99 e alguma coisa. Aí eu vou lá e dou um floral que vai trazer. Se eu der o floral errado, que não tem a ver com essa frequência, ele simplesmente não mexe em nada. Então é muito difícil a gente desestabilizar a pessoa com o floral. O que pode acontecer é que o pessoal diz que é catarse. Vamos trabalhar raiva. A pessoa é super furiosa, raivosa, só que ela não admite. Por quê? Porque é feio ter raiva. Mamãe ensinou que não se tem raiva de ninguém, que é um sentimento inferior, beleza? Então, eu reprimo essa raiva, porque eu aprendi desde bebezinho, criancinha, que raiva é feio. Então eu vou reprimindo. Mas eu tenho um bruxismo desgraçado, uma dor na PM, eu tenho uma tensão muscular absurda, eu tenho uma úlcera, uma gastrite, mas eu não tenho raiva, porque eu sou querida. Mamãe me ensinou a ser meiga. Entende? Aí eu dou um floral pra raiva, a pessoa começa, Janaína, este floral me deu raiva. Não, amigo. Floral não te deu raiva, floral simplesmente abriu a portinha para essa raiva toda que tu tem aí guardada sair, para tu entrar num equilíbrio e tu aprender a lidar com a raiva. Então, da próxima vez que tu sentir raiva, tu vai olhar ela com outros olhos e vai conseguir lidar com ela de outra maneira. É só isso. Não é... Floral não dá raiva em ninguém, entendeu? Floral não dá medo, floral não dá choro. Mas eu tomei um floral, chorei que me acabei... Sim, e tu tinha se permitido chorar antes tudo o que precisava? Será? Entendem? Então essas são as catarses que dão nos florais. Janaína, mas eu tomei um outro floral e tive um monte de coisa na pele, saiu tudo. Sim, porque às vezes a gente vai tomar um floral que vai limpar a toxina e tem que sair por algum lugar. E a pele é um lugar comum das nossas toxinas saírem. Então tudo isso tem que ser visto, entende? Então quando eu dou, por exemplo, uma essência de raiva, eu tento dar uma de nutrição junto para ela entender que ela tem raiva, mas é porque tem alguma coisa, porque a gente tem raiva daquilo que é um espelho, né? Eu tenho raiva de coisas que as pessoas fazem comigo, que talvez eu também faça, mas eu não admito, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então a gente vai cercar essa pessoa, como eu gosto de dizer, com os travesseirinhos, as almofadinhas, para
Para ela se sentir o máximo de bem, tem que ser com bem-estar. O Dr. Bar não queria causar desconforto com tratamento floral. Muito pelo contrário, ele gostava da homeopatia, mas ele queria dar uma melhorada na homeopatia. Porque a homeopatia, quando a gente toma o medicamento certo, esse sim dá um agravamento de doença. Então primeiro tu vai lá no fundo do poço, mas depois tu fica super bem. E o Dr. Bar não queria que a pessoa ficasse mal para depois ficar bem, ele já queria que fosse uma coisa confortável, entendeu? Então isso fique claro para todos. Floral não dá raiva, floral não dá choro, floral não dá sono. Ah, mas eu tomei floral e fiquei dura 2 dias dormindo. Sim, e qual era o teu nível de estresse? E quanto tu te permite dormir? Quantas horas tu te permite dormir por noite? Teu sono é restaurador? Tu consegue, com o número de horas que tu dorme todos os dias, acordar no outro dia feliz, bem disposto? É isso que a gente tem que ver, entendeu? A partir disso, então a gente começa a entender que são efeitos do floral, sim, mas porque eles estão nos botando em equilíbrio. Então, se eu tô estressada, cansada, não durmo o suficiente, vai me dar sono floral? Ele vai fazer tu descansar, ele vai mostrar pro teu corpo, não, agora deu, gente, vai lá e descansa, antes que vire uma doença, porque a doença também vai te mostrar que tu precisa parar, sabe? Então, é por aí a questão. Vou ver se tem mais. Ah, quantas gotas pode usar? Quantas gotas pode usar de quê? Da essência para tomar? Eu penso assim, ó. A gente tá trabalhando com um remédio quântico. A gente só tem energia naquele vidro, tá? Então, se a gente tá trabalhando com energia, 4 gotas, 5 gotas, 6 gotas é tudo a mesma coisa. 4 gotas já é o suficiente para a gente se beneficiar do floral. Então, para que gastar o teu vidro mais rápido? É o que eu penso, tá? A gente aumenta a força do floral com a quantidade de vezes que se toma, com a frequência. Então, eu quero que o floral tome mais rápido, eu vou tomar mais vezes por dia. Eu quero dar uma freada, eu tomo menos vezes por dia. Mas a quantidade de gotas, 4 a princípio tá boa. Se a pergunta desses quantas gotas é pro creme, já foi respondido. Para 30 gramas, 4 gotas de resco e 2 gotas das essências simples, tá? Deixa eu dar mais uma olhadinha, ver. Ah, esses florais de balcão de farmácia são bons? Podem ser bons, depende. Normalmente eles nem dizem, tem uns que dizem que são do bar, né? E tem outros que nem dizem qual é o sistema. Eu já vi uns que não falam o sistema, a gente fica no vácuo. Às vezes é até sistema próprio da pessoa. Pode funcionar, se é uma coisa momentânea, pode sim, tá? Mas não vai tratar ninguém. Então assim, é floral para ansiedade. Vai tratar tua ansiedade momentânea, é aspirina, gente. Floral pronto, fórmula pronta, é aspirina. Para qualquer dor de cabeça. Vai curar a dor de cabeça forever? Não. Acredito que não, entendeu? Não sei. Se for uma coisa que aconteceu naquele momento, sim. Agora, se a dor de cabeça for outra razão, for uma sinusite, não vai curar. Tu tem que tratar com sinusite, senão tu vai continuar tendo dor de cabeça. Vai lá, toma um analgésico, diminui um pouquinho, daqui a pouco vai vir de novo, porque o problema tá ali, certo? Qual a dose para colocar no filtro solar? Faz essa medida para cada... Como é bush, eles indicam botar 7 gotas para cada 30 ml, tá? Então 7 gotas para cada 30 gramas do teu filtro. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. A gente tá quase queimando nosso tempo. Nesse caso, que pessoas falam que tem, deve ser reação, deve continuar tomando o mesmo floral ou tem que mudar? Boa pergunta. Depende da reação. Se for essa reação de raiva, tem que botar pra fora. Se for choro, deixa chorar. Eu já tratei muitas pessoas que me ligam, Jana, eu tô chorando 2 dias. Eu disse, graças a Deus, precisava. Chora, aproveita e chora, bota tudo pra fora, porque daqui a pouco tu não vai mais precisar chorar porque vai estar em equilíbrio. E é o que acontece. Depois as meninas, tô me sentindo tão bem, tirei um peso dos meus ombros, como foi bom. Então é isso, o floral, deixa o floral atuar, confia. O que pode acontecer se a carga tá muito pesada, diminui a quantidade de vezes que toma por dia, que aí vai desacelerar um pouco o processo.
Mas normalmente, assim, ó, uma crise de raiva eu nunca vi mais do que 4 dias. Eu já aviso no consultório. Ó, 4 dias pode ser que tu chute cachorro na rua. Por favor, não chuta os cachorrinhos, eu adoro cachorro. Mas depois passa, não te preocupa. E já avisa a família toda, olha, pode ser que eu saia mordendo, rosnando. É normal, tá? É normal, principalmente pra quem tá guardando. Pessoas que tu vai trabalhar a raiva, mas que são explosivas, normalmente não se vê uma mudança tão grande assim no comportamento de ficar mais raivoso. Eles estouram um pouquinho mais nos primeiros dias, mas não muito mais do que já costumavam explodir, e aí depois dão uma equilibrada. Aí a Maura perguntou aqui, você entra com as essências que ela precisa e algumas para dar suporte? Sempre, sempre. Não é muito raro eu adicionar na própria fórmula da pessoa, dependendo do que eu vou trabalhar, se é uma coisa mais pesada, um emergencial ou de qualquer sistema, ou do Bush, ou o próprio Rescue, ou do Saint Germain. Não é difícil fazer isso, é bem comum até. Gente, estão me avisando aqui que eu já tenho que começar a encerrar. Tem mais perguntas aí? Das perguntas que me apareceram essa semana lá nos grupos, eu já respondi todas, tá? Que foram essas aí que eu falei. E a minha dica, então, para vocês é: cuidem com o que vocês estão consumindo de notícias. Não precisam ficar alienados como eu. Mas não entrem no pânico coletivo, tá? Para não baixar o sistema imunológico de vocês, não ficar gerando mais ansiedade do que o normal, não ficar causando mais medo do que o normal, tá? Por favor. Porque se a gente não tiver com o sistema imunológico muito bom nesse momento, não tem jeito, não tem jeito. Porque não tem. Aí tu me diz, porque isolamento social. Sim, mas quanto tempo vocês pensam que vai ser para assumir o vírus? Mas e a vacina? Tem a vacina. Vírus é mutável, ele muda a cada X tempo, ele muda. Então, a gente vai conviver com esse vírus por um bom tempo. Então, sistema imunológico fortalecido é o ouro, é isso que a gente precisa. Dormir bem, beber água, se puder fazer uma yoga para aprender a respirar, para baixar a ansiedade, tomar floral, tudo que possa ajudar uma qualidade de sono boa, dormir o número de horas que precisa. Aproveitem quem pode, já que tá em casa mesmo, sem grandes coisas para fazer. Eu não parei, né? Porque o terapeuta acho que nunca trabalhou tanto na vida. Mas quem tem mais tempo, durma mais. Durma, é importante dormir. Para dar esse equilíbrio também do diminuição do cortisol, melhorar tudo. Pense nisso, melatonina é super importante, a gente precisa dela, tá? Então essa eram minhas dicas. Semana que vem, na segunda-feira, a gente tá liberando mais um e-book gratuito, tá? Então quem não recebeu nenhum ainda até agora, que não se inscreveu, procura ali no Instagram, lá ali na bio, tem o link para receber os e-books, tá? Vão ser 6 e-books, eu acho que eu escrevi. Não me lembro se foram 5 ou se foram 6, tá? Que vão ser liberados um por semana, todos gratuitos. Então, entre eles tem um sobre ansiedade, um sobre detox, tem esse do sistema imunológico, tem o primeiro que era o que são os florais e como atuam, porque por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe o que é floral. Muita gente, porque o que é óbvio para uns não é o óbvio para outros, né? Depois eu tenho o e-book da libido para as mulheres. Tem muita mulher me ligando, Janaina, pelo amor de Deus, meu marido pensa que é lua de mel, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho vontade. Escrevi um e-book sobre libido, né, para não terminar o casamento de ninguém aí. Tá certo, pessoal? Vou ver se há mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ai, que pena o quê? Que tá terminando? Ai, querida, Janaína, você é demais. Ficaria a noite inteira aprendendo tanto, gratidão. E eu, se pudesse, ficava a noite inteira falando.
povo aqui em casa começa a ficar bravo comigo, porque eu adoro dar discurso de floral, assim, contar pra todo mundo, porque eu realmente gosto, gente. Isso daí, pra mim, foi um divisor de águas na vida, tá? Eu fechei minha farmácia de manipulação para poder ser terapeuta floral em 2009, porque não podia ser as duas coisas, e eu queria muito poder ajudar as pessoas de verdade, porque até então eu fazia prescrição de balcão. A pessoa chegava na minha farmácia e eu disse, não, então tu toma um floral, e montava as fórmulas e via resultado, e vai, aquilo me deixava muito feliz, assim, quando eu recebia as notícias de que a pessoa tinha melhorado. E aí eu disse, eu quero ser terapeuta. E aí o conselho de farmácia na época disse, farmacêutico não pode ser terapeuta. 2015 eles liberaram, mas aí eu já tinha fechado a farmácia e eu fiquei com um laboratóriozinho pequeno das essências florais. Então, nesse meu laboratóriozinho eu tenho 7 sistemas, tá? Eu tenho 5 completos, que é Bach, Califórnia, Bucho Australiano, Saint-Germain e Alasca. E tenho algumas essências de filhas de Gaia e desertos do Arizona, que são os sistemas pelos quais eu estudei e fiz formação, né? Então eu trabalho forte mesmo, são os 4, que o Alasca eu trabalho mais fraquinho, porque eu só consigo dar Alasca para quem tá perto de mim aqui em Garopaba. Porque pessoal longe, Alasca não é um sistema fácil de se conseguir. Então eu acabei, né, me limitando um pouco nesse sistema, só no pessoal que eu atendo no meu consultório mesmo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A gente vai ter muitos encontros, pessoal. Vou convidar todos vocês para seguirem lá no meu canal do Telegram, Jana Florais, tá? Lá eu boto várias informaçõezinhas, assim. Tento não sobrecarregar muito, porque eu sei que todo mundo tem um monte de informação em WhatsApp, em Telegram, em tudo. É bombardeado todos os dias, tá? Tento não sobrecarregar, mas tudo que eu acho legal, assim, compartilhar, eu vou lá e compartilho. A Maura ainda perguntou aqui se existem fases do tratamento de florais. Sim, dependendo do que a gente está tratando, sim. A gente vai eliminando fases, né? Até chegar na origem do problema central. Então, às vezes, eu brinco que é um descascar de cebolas. A gente começa por fora e vai até chegar no miolinho. Então, existem fases, sim. E é isso, pessoal. Tenho que me despedir de vocês, agradecer a presença de todos aqui, agradecer todo mundo que mandou perguntas. Porque às vezes eu penso assim, o que eu vou falar do floral? É como se todo mundo já soubesse tudo que eu sei. Às vezes, né, quando a gente sabe, domina um assunto, a gente acha que aquilo é o óbvio, que todo mundo sabe aquilo. Então eu tô adorando saber quais são as dúvidas, porque assim eu consigo, né, dizer pra vocês, né, ensinar um pouco o que eu sei. Eu não sei muita coisa ainda, porque eu acho que a gente é um ser humano que tá sempre em aprendizado. Eu tenho pouco tempo, assim, 20 anos de floral. Eu conheço pessoas que estudam florais há 30, 40, então eu acho que 20 ainda é pouco, é um universo, é muito grande o negócio. E é apaixonante, quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona, e mais eu quero aprender e quero voltar na Inglaterra sem herpes zoster para curtir mais, né, as plantas. A gente foi lá, abracei a árvore, foi uma delícia. Quero fazer tudo isso de novo e estudar mais e mais e mais, que eu acho que quando a gente faz no fundo do coração, a gente tende a fazer bem, né? Então era isso, boa noite para todos e aguardo vocês lá nos canais e nos grupos e ajudem a divulgar para as pessoas que vocês sabem que gostariam de saber um pouquinho mais sobre os florais, tá? No que eu puder ajudar, eu tô super à disposição. Um beijo para todos e boa noite.